Queridos alunos, já parou para pensar no papel da alimentação na cultura? Isso é um dado muito importante e conceitos muito importantes para o nutricionista pensar. Existe o impacto da cultura na alimentação? O que você acha? Vamos lá? Então vamos lá, qual é o papel da cultura na alimentação, né? Primeiro a gente lembrar que a alimentação não é apenas uma necessidade biológica, tá? Não é apenas uma necessidade biológica, mas ela é um fenômeno cultural, não é verdade? Cada cultura vai escolher, vai preparar, vai combinar, vai consumir os alimentos de maneira própria. E essa maneira própria de consumir o alimento é carregada de valores, significados e símbolos. É só você para pensar nos diferentes estados do Brasil. A gente tem ali diferentes pratos regionais que são característicos daquele estado. E ele é carregado de valores, de história daquele estado, de significado daquele estado. Então, consequentemente, envolve muito mais apenas ou simplesmente do que preparar aquele alimento. De uma forma bem resumida, a cultura, ela é o que é considerado comida. Como assim, Anete? Cultura caracteriza como ela é preparada, com quem se come, quando e por quê. Então, vai muito além do alimento. Cultura traz o significado de comida. Ou seja, comida a gente come com alguém, comida a gente come porque a gente quer comemorar uma data de aniversário de casamento, um aniversário, né, de namoro, ou seja, existe um significado por trás. Dessa forma, a gente come com quem, quando, por quê e, consequentemente, ela tem valores e sentidos naquele preparo. A alimentação, ela está diretamente ligada à sua identidade cultural, a questões rituais, a religião, a classe social e, óbvio, até sentimentos. Quem nunca comeu, por exemplo, uma beterraba porque a mãe disse que era importante para o sangue, e aqui como nutricionista eu vou te dizer que não é, ok? Não é rica em ferro. Todavia, você ouviu sobre a beterraba e você parou para pensar assim, ai, mas eu não gosto, eu tenho repulsa. De fato, os sentimentos também estão atrelados à forma como a gente come, e isso traz uma identidade cultural também, não é verdade? Dessa forma, cada cultura tem a sua própria lógica. Diferentes culturas terão as suas regras internas, que vão dar sentido ao quê, querido aluno? A como se come e o modo que se come. Dessa forma, eu posso ter, sim, culturas em que o consumo alimentar é um tanto quanto estranho, de acordo com o meu contexto social. Mas como a gente já viu, a cultura é uma história particular de um povo. Dessa forma, pode ser estranho para outros povos, mas para aquele povo tem total sentido e identidade. Por exemplo, quando a gente pensa em lógica cultural, em algumas culturas, comer com as mãos é sinal de conexão com o alimento. Então, isso é a gente entender a lógica cultural. Para algumas culturas, não comer com garfo e faca é mais interessante porque quando eu coloco a mão, eu estou me conectando ao alimento. Então, é importante a gente entender que já para outras culturas isso é falta de higiene. Ou seja, não existe uma cultura certa e uma cultura errada, existe uma história particular de um povo. Ok? Cada um tem a sua lógica própria, é moldado por fatores históricos, ambientais, religiosos e simbólicos, característicos de cada cultura. Então, por exemplo, alimentos em diferentes culturas. A gente tem alguns alimentos que são considerados comuns, outros, né, são considerados comuns em uma cultura e outros podem ser vistos como exóticos ou inaceitáveis em outras culturas. Vamos dar uma olhadinha? Por exemplo, no Brasil, feijoada com carne de porco. É algo super tradicional, valorizado e está ligado à cultura afro-brasileira. Já na Índia, a alimentação ela é vegetariana por motivos o quê? Religiosos. A carne bovina ela já é evitada por motivos religiosos, como, por exemplo, o hinduísmo. Na China, insetos e ovos centenários, né, são considerados nutritivos e tradicionais em algumas regiões. O escargot
na França, que é um caracol, né, são caracóis, é uma iguaria sofisticada. Na Etiópia, comer, né, com as mãos é comum e significa essa conexão com o alimento. O peixe cru, sushi, sashimi faz parte da culinária tradicional e mundialmente. Inclusive no Brasil a gente consome, né? Fast food, hambúrguer, é uma comida prática muito característica dos Estados Unidos e está ligada ao estilo de vida urbano. Já na Coreia do Sul tem o kimchi, que é um repolho fermentado com pimenta, que é um alimento essencial e símbolo do quê? Da identidade nacional. Você consegue perceber que talvez você não comeria, por exemplo, insetos, que é comum na China, você pode considerar isso exótico. Mas, por exemplo, a Índia também considera exótico você comer carne bovina. Então, dessa forma, é importante a gente entender que as diferentes culturas vão ser exóticas ou diferentes dependendo do tipo de povo que está associado a essa cultura. Mas é importante entender que não existe uma cultura alimentar certa e errada, né? Existe uma história particular daquele povo. Dessa forma, a cultura define o que é o alimento. Através da cultura, a gente tem a definição de alimento. E a partir da cultura, a gente respeita. Por que o nutricionista precisa entender isso? Porque uma vez que ele entende a cultura daquele paciente, ele vai compreender como esse paciente entende como aquele alimento deve ser consumido. Ou ele vai entender o quanto aquele grupo de alimentos, né, faz parte e representa para ele algo de valor. Então, eu preciso entender a cultura do meu paciente. Talvez ele não seja do mesmo país que o meu, talvez ele não seja do mesmo estado que o meu, então eu preciso mergulhar na cultura, nos aspectos culturais que envolvem como, quando, com quem, para que eu possa compreender a cultura do meu paciente, né? Respeitar a cultura do meu paciente e, óbvio, né? Buscar construir um cardápio, buscar construir um plano alimentar com esse olhar também para a identidade cultural. Então, vai existir diferenças alimentares. Óbvio que vai existir diferenças, né? Óbvio que esse paciente ele vai se comportar de maneira com um olhar diferente para a alimentação. Por exemplo, um baiano para um indivíduo, né, amazonense, a gente vai ter ali características diferentes do consumo alimentar. E aí, dessa forma, eu preciso respeitar e valorizar a diversidade cultural. Então, eu preciso entender que no próprio, né, Brasil, no nosso país, a gente tem uma diversidade cultural incrível e rica, e uma diversidade alimentar muito rica, o que traz para a gente possibilidades até de conhecer novos cardápios, né, novas preparações, elaborar novos cardápios, conhecer novos alimentos que vão trazer real significado e, consequentemente, um consumo alimentar também equilibrado, né? Um consumo alimentar adequado, mas com esse olhar cultural. Então, dessa forma, eu como profissional de nutrição, vocês como futuros nutricionistas, precisam entender que a cultura alimentar, ela é algo que perpassa de geração em geração e que, consequentemente, traz comportamentos, crenças, valores que precisam ser incluídos e respeitados pelo profissional de nutrição dentro da elaboração de um cardápio ou de um plano alimentar. Espero ter contribuído para o seu conhecimento nesse tema tão importante e interessante para um aluno de graduação em nutrição e para os futuros nutricionistas.